Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de juros compostos. Hoje a nossa questão vai ser sobre quando a gente não tem a taxa e a gente precisa descobrir a taxa de juros. Na primeira questão que a gente trabalhou sobre juros compostos, a gente não tinha o prazo e precisou calcular o prazo. Hoje nós vamos descobrir a nossa taxa, quando a gente tem as outras informações e não tem a taxa. Vamos à nossa questão. Também do Banco do Brasil de 2023, o valor de uma criptomoeda Z passou de 15 mil para 21 mil no primeiro bimestre de 2021. A taxa de juros bimestral proporcionada por esse criptoativo nesse primeiro bimestre manteve-se a mesma ao longo do ano de 2021, sempre na comparação com o bimestre anterior, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, o valor do criptoativo no final de um bimestre era igual ao valor do mesmo criptoativo no início do bimestre seguinte. Considerando-se as condições apresentadas, o valor em reais de uma Z ao final do quarto bimestre de 2021 era de aproximadamente, aqui está as nossas alternativas. Então, a gente vai ter uma situação aí que era 15 mil, então a gente pode dizer que o nosso capital era 15 mil. Já vou colocar aqui de uma vez, como eu disse para vocês lá no primeiro vídeo sobre matemática financeira. É sempre bom a gente anotar os dados que a gente tem para a gente perceber o que a gente pode trabalhar, o que está faltando, se precisa mexer em alguma coisa. De 15 mil ela foi para 21 mil, então eu posso afirmar que 21 mil é o nosso montante. Ok? O que mais a gente tem aqui? No primeiro bimestre. Então, ó, primeiro bimestre. Aqui a gente está trabalhando com bimestre, tá? Então, a gente vai achar essa taxa bimestral. Está trabalhando com bimestre, então a gente vai aqui dizer que N, nesse caso aqui, é igual a 1 bimestre, tá? Um bimestre. Vou até colocar aqui, ó, um bimestre, para vocês não esquecerem. Então, a gente tem aqui o nosso capital, o nosso montante e o nosso prazo. Com essas informações, a gente pode usar a fórmula do montante para juros compostos e encontrar o nosso I, encontrar a nossa taxa. Então, vamos lá. Vamos colocar as nossas informações na fórmula. 21 mil é igual a 15 mil vezes 1 mais I, que eu não sei quem é ainda, é quem eu quero descobrir, elevado a 1 bimestre. Então, 21 mil eu posso dividir por 15 mil, que está aqui multiplicando. Então, vai vir para cá 21 mil dividido por 15 mil. Um mais I elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, só preciso colocar aqui 1 mais I. Fechou. Agora a gente pode fazer essa divisão. Vamos cortar os zeros. Então, vai ficar 21 dividido para 15. 21 dividido para 15, se você fizer esse cálculo aí, faça aí, pausa o vídeo, faz o seu cálculo aí, tem que dar 1,4, tá? Dá 1,4. 1 mais I.
Esse 1 está somando e vem para cá subtraindo 1,4. Lembra? Muda de membro, muda de sinal. 1,4 menos 1 sobra 0,4. Então, acabamos de descobrir qual o valor da nossa taxa. 0,4. Lembrando que a nossa taxa já está em decimal, tá? Se a gente quisesse transformar essa taxa em porcentagem, a gente multiplicava por 100 e aí a gente teria 40%. Mas como a gente ainda vai aplicar na fórmula, a gente continua com essa taxa em decimal. E as alternativas não pediram o valor da taxa. Na verdade, o que as alternativas nos pediram? Considerando as condições apresentadas, o valor em reais de Z, ou seja, que foi de 15 mil para 21, qual vai ser o valor de Z ao final do quarto bimestre? Então, eu vou de novo aplicar aquela fórmula que a gente acabou de utilizar, mas agora quando o prazo é 4, no quarto bimestre. O nosso capital vai continuar sendo 15 mil, que foi o primeiro valor que Z teve, só que agora a gente vai descobrir o nosso novo montante, não vai ser 21 mil, na verdade está aqui nas alternativas o nosso novo montante. E a gente vai descobrir isso porque agora a gente sabe qual é o valor da taxa. Agora a gente vai aplicar a mesmíssima fórmula, só que agora para calcular o nosso novo montante, porque a taxa a gente acabou de descobrir. Então, vamos aqui para uma página em branco e vamos fazer esse cálculo todo de novo. Então, montante igual ao capital. Mais I, o nosso I a gente acabou de descobrir que é 0,4. E agora o nosso novo prazo é 4, certo? Quero saber qual vai ser o valor de Z ao final do quarto bimestre. Então, 15 mil vezes 1 mais 0,4, 1,4. Aqui, pessoal, a gente tem uma situação em que não tem para onde correr. Vai ter que fazer um cálculo extenso. Em algumas situações, a banca traz lá nos dados, utilize 1,4 elevado a 4 igual a tal valor. Vai ter questões que isso vai vir nos nossos dados. Mas se vocês olharem aqui a nossa questão, não veio nenhum dado para nós. Ou seja, não vai ter para onde correr. Você está na hora de uma prova, você não tem uso de calculadora, você vai ter que fazer 1,4 elevado a 4. Ou seja, 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. É isso mesmo, tá? Então, eu vou deixar aqui no cantinho para vocês qual vai ser o procedimento. E vocês, por favor, pausem esse vídeo e façam. O que seria 1,4 elevado a 4? É 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 e vezes 1,4, tá? Então, 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Ou seja, ele vezes ele mesmo 4 vezes, tá? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal onde eu resolvi questões onde a gente trabalha multiplicação com vírgula. Na multiplicação com vírgula, eu vou até iniciar o primeiro aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Claro que eu estou falando aqui para alguém que tenha dificuldade de fazer isso. Se você não tem, pode adiantar esse vídeo, tá?
você vai fazer a multiplicação normalmente e só depois que terminar essa multiplicação que você vai colocar as vírgulas. O primeiro 1,4 vezes 1,4 eu vou fazer com vocês e vocês vão dar sequência às outras multiplicações, tá? E aí depois eu já vou colocar o resultado final aqui, você vai pausar o vídeo, vai fazer as suas multiplicações e vai ver se encontrou o mesmo valor que eu. Tá legal? Podemos combinar dessa forma? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1. 5. 1 vezes 4 e 1 vezes 1. Então, 6, 5 com 4, 9 e 1. Então, ó, uma casa decimal, duas casas decimais após a vírgula. Eu vou lá no finalzinho, uma, duas. Então, 1,96. Então, 1,4 vezes 1,4, 1,96. Então, o seu próximo passo seria pegar esse 1,96 e multiplicar por 1,4 de novo. Fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. O resultado daqui, você vai multiplicar por 1,4 de novo. É isso, tá? Pausa aí, faz aí e vê se você vai encontrar esse resultado que eu vou colocar aqui agora. Então, o montante vai ser 15.000 vezes 1,4 elevado a 4, pessoal, dá exatamente 3,8416. 3,8416. Mas não precisamos usar todas as casas decimais, pode usar só as duas primeiras. De preferência, usem duas, nunca menos do que isso, tá? 3,84. Podemos usar 3,84 que a gente vai achar exatamente o valor que está na alternativa. Outra coisa que é bom falar com vocês, nem sempre o valor que vocês vão encontrar vai ser exatamente o valor da alternativa, tá? Pode acontecer de vir um valor aproximado, o mais próximo possível. Por quê? Por exemplo, quem usar duas casas decimais aqui, vai achar exatamente o valor que está na alternativa. Mas se eu optasse por usar 3,8416, eu ia achar um valor um pouquinho maior, mas seria ainda o mais próximo da alternativa, tá? Então, as bancas atualmente estão fazendo valores, isso, claro, dentro da normalidade, estão trabalhando com valores mais aproximados, que você não precisa usar todas as casas decimais. Mas se você pegar uma questão mais antiga, de alguns bons anos atrás, você vai perceber que eles colocavam exatamente o valor que daria se usasse todas as casas decimais. Então, se você quisesse achar o valor exato que estava na alternativa, você tinha que trabalhar todos os cálculos, todas as casas decimais. Então, essa questão é um exemplo de ação onde duas casas decimais deu exatamente o valor da alternativa, ou seja, a banca considerou que você ia usar duas casas decimais. Então, isso é bom, é um ponto positivo para o candidato, tá? Então, 15.000 vezes 3,84. Não vou fazer, vou deixar vocês fazerem também. Façam aí e vê se vocês encontram 57.600. É esse o valor que você tem que encontrar, tá? 57.600. Como que eu faria essa conta aqui? Do mesmíssimo jeito que eu fiz essa aqui. 15.000 vezes 3,84, você ia multiplicar normalmente e no final ia lembrar que você tem duas casas decimais depois da vírgula, ia lá no final do resultado andar duas casas decimais e colocar a vírgula, tá? Façam aí, qualquer dúvida pode deixar nos comentários e eu estarei arranjando uma oportunidade de trazer isso muito bem explicado para você, tá? Mas espero que você, ao passar esse vídeo, tenha conseguido chegar a esse resultado. Treine muito as contas de vocês, principalmente se você tiver
que trabalhar com matemática financeira no seu concurso. Então, 57.600 é o nosso montante. Então, é esse o valor, ó, exatamente 57.600, é esse o valor do nosso Z. Esse é o valor que Z vai assumir no quarto bimestre. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com mais alguém e, claro, deixar o seu like no nosso vídeo. Assim o YouTube estará impulsionando esse vídeo para mais pessoas e você vai estar ajudando no crescimento desse canal. Até uma próxima, bons estudos e muito em breve nós estaremos retornando com mais uma questão de matemática financeira.